O vídeo de hoje, ele é muito especial para mim porque eu vim gravar esse vídeo por uma inspiração que eu tive no final de semana, enquanto eu estava assistindo um show do Zé Ramalho. Eu sempre percebo, né, nas pesquisas do Google e tudo mais, que as pessoas pesquisam muito sobre o que é ser um bom líder, né? Como que eu me torno um bom líder? Como que eu me torno um líder bom para as pessoas? Como que eu posso me tornar um líder de sucesso, né? E se você não sabe, mas isso é muito pesquisado no Google. E assistindo o show no final de semana, eu pensei em gravar sobre isso porque o Zé Ramalho, durante o show, ele conta uma história lá da vida dele e ele fez uma metáfora dizendo o seguinte, que durante muito tempo na vida dele, quando ele era mais jovem, ele carregava uma mochila cheia de certezas, né? Então, assim, ele disse que ele tinha muitas convicções sobre as coisas, ele tinha muitas certezas na vida dele e que ao longo do tempo, com a idade, com a maturidade, com mais experiências, né? Ele acabou percebendo que a mochila de certezas dele foi esvaziando. Então, assim, ele foi tirando da mochila dele algumas certezas, algumas outras certezas as pessoas tiraram, né? Porque conseguiram mostrar para ele que determinado assunto não era exatamente do jeito que ele imaginava. E outras certezas simplesmente elas foram se dissipando ao longo do caminho, ao longo da jornada dele. E ele disse que hoje ele percebe que a mochila de certezas dele é muito leve, né? E eu fiquei pensando nisso porque sempre que a gente conversa sobre esse universo de liderança, né? O que é ser um bom líder? Será que eu estou sendo um bom líder? Eu imagino que talvez você já tenha se perguntado sobre isso, né? Existem muitas teorias, existem muitos conceitos relacionados a esse assunto, né? E eu poderia até citar aqui, né, alguns conceitos que são consideradas habilidades que um líder deve ter para que ele de fato seja um bom líder, como por exemplo, saber ouvir, ser uma pessoa empática, ser uma pessoa que se relaciona bem com os seus liderados, ser uma pessoa que sabe se comunicar, ter habilidades para acompanhar o trabalho da equipe, saber delegar. Enfim, existem uma série de conceitos, né, em torno desse assunto. E eu fiquei pensando, o que será que de fato torna uma pessoa um bom líder ou uma boa líder? Nós até já escrevemos um artigo sobre isso, nós temos também um canal, um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esse vídeo, para esse artigo, falando sobre o que nós entendemos, né? Que seja esse conceito, né, do que é ser um bom líder. Mas pensando no que ele falou, eu fiz uma reflexão sobre os meus últimos anos, né, sobre o que eu penso em relação a esse assunto, e eu também já tive muitas certezas na minha mochila, né? Eu já carreguei comigo muitas certezas e muitas convicções desde a época em que eu me tornei líder e que eu comecei, anos depois, né, que eu comecei a estudar sobre isso, comecei a me aprofundar mais nesse assunto para de fato aprender e desenvolver as habilidades que eu precisava para ser uma boa líder, né, uma líder que tem resultados, uma líder que sabe se relacionar com as pessoas. E de tudo que eu aprendi, de tudo que eu aplico no meu dia a dia, tem uma certeza que eu ainda carrego, né? E que eu acho que, para mim, ela é a principal habilidade e ela é a força motriz, de fato, da liderança, de um bom líder, que é entender de pessoas. Eu acredito que todas as outras habilidades que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada como líderes, elas são importantes, elas são necessárias, mas eu diria que entender de pessoas tem uma importância infinitamente maior do que todas as outras. Por quê? Porque quando a gente pensa em entender de pessoas, eu divido esse tema em duas partes, né? A primeira delas é entender sobre nós mesmos. O primeiro passo para que a gente consiga entender, né, de pessoas, entender o outro, é a gente saber como lidar com a gente mesmo, né? E dentro desse contexto, a gente pode pensar na questão de autodesenvolvimento, inteligência emocional, tem uma série de recursos, né, de ferramentas que nós podemos usar para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa, de fato,
desenvolver essas habilidades, saber como lidar, né, com os nossos sentimentos, saber como que nós podemos lidar melhor com as emoções que nós temos e com tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, quando eu penso em autoliderança, eu penso que uma pessoa que trabalha muito essa questão da autoliderança, ela automaticamente se torna uma pessoa muito mais preparada para entender de pessoas, né? Entender do outro e automaticamente exercer a liderança com as outras pessoas. E aí o segundo aspecto, então, né, dessa divisão que eu fiz, primeiro entender de si mesmo, né, e depois entender de pessoas. Então essa compreensão sobre como entender as pessoas, ela passa por esses dois momentos, né? Você se conhece muito bem e aí você consegue trabalhar efetivamente o conhecimento com o outro. Então, pensando nessa questão e na história que ele contou, né, sobre a vida dele, sobre essas certezas, eu também fui perdendo muitas certezas que eu tinha há alguns anos atrás em relação a esse contexto de liderança, né? Eu também acreditava em muitas coisas que, com o tempo, eu passei a entender que elas não eram tão certeza assim, né? Elas acabam se dissipando, elas vão se transformando, a gente vai tendo uma outra compreensão, né? Quanto mais a gente pratica algo, né, mais nós vamos tendo destreza, mais nós vamos tendo capacidade de enxergar o que nós podemos fazer com aquilo, né? Como que eu posso ajustar a rota, né, quando as coisas não estão dando muito certo. E isso tudo tem a ver com o nosso aprendizado, né? Isso tudo tem a ver com qual é o nível de conhecimento que nós temos sobre um determinado assunto, mas principalmente não só conhecimento, mas sim a prática daquilo, né? Então eu percebi nesses últimos anos que quanto mais eu me interessava por conhecer as pessoas, mais eu conseguia me conectar com elas. E isso foi me dando muito mais força na minha liderança, né? Ela foi tomando um corpo muito maior e eu percebi que nós, né, quando eu digo eu e o time, nós começamos a ter um nível de relacionamento muito mais forte, que fazia muito mais sentido, né? E que nos trouxe muito mais vantagens do que simplesmente quando nós temos aquela relação normal, né, tradicional de líder e liderado. Porque nosso papel como líderes, né, desenvolvermos as pessoas, fazer com que elas tenham uma performance cada vez melhor, fazer com que a gente consiga cada vez mais buscar os resultados que nós estamos buscando, tanto para a empresa quanto para o próprio time. Isso tudo faz parte do nosso trabalho. Mas, na minha opinião, não adianta muito a gente aplicar uma série de ferramentas se nós não temos essa relação, se nós não temos essa conexão com as pessoas. E por conta do que ele falou no show, né, dessa questão de nós carregarmos muitas certezas, uma coisa que eu tenho praticado, né, tenho procurado praticar sempre, é não querer ter certeza das coisas propriamente, sem dar a oportunidade de olhar para o lado, de tentar olhar para um outro prisma, por um outro aspecto, porque ao longo da minha vida eu sempre fui uma pessoa que planejei muito, eu sempre tive muito claro para mim o que eu queria, né? Só que na prática a nossa vida, ela não é assim, ela não é uma linha reta, né? Não adianta, muitas vezes não adianta a gente programar demais, planejar demais, porque a vida, ela vem e faz uma curva, né? A vida vem e nos apresenta um atalho. A vida vem e nos mostra que o caminho, às vezes, ele é mais tortuoso do que a gente imaginou. E eu fiquei pensando muito nessa questão da relação com as pessoas, porque eu acredito que quanto mais eu aprendo sobre mim mesma, mais eu consigo ser uma pessoa melhor para as outras pessoas, né? A partir do momento que eu comecei a estudar muito isso, a praticar e querer ir mais a fundo nesse contexto, eu acabei aprendendo que eu também posso usar isso a favor da minha liderança, com os liderados, fazendo isso de uma forma muito mais ética, muito mais consciente. E aí, para mim, quando eu penso no que é ser um bom líder, né? Como que eu posso me tornar um bom líder? Para mim, todas as habilidades que um líder precisa desenvolver, todas elas acabam sendo, convergindo, na verdade, para essa questão de entender de pessoas. Eu sempre converso com empresários e já
Conversei com diversas pessoas ao longo dos últimos anos e muitas delas, no papel de líderes e de gestores, eles tendem a reclamar muito da questão, né, de que é difícil lidar com as pessoas, porque as pessoas elas não são comprometidas, porque as pessoas têm problemas, elas trazem problemas para a empresa, elas não performam bem, elas não fazem o que precisa ser feito. Muitas pessoas falam que as pessoas só executam aquilo que deveriam executar se estão sendo acompanhadas o tempo inteiro, e isso é muito desgastante para um líder, né? Então, o que eu percebo, né? Muitos líderes, eles conseguem desenvolver as habilidades de liderança, mas eles não conseguem estabelecer uma conexão forte com a sua equipe. E quando isso não acontece, todas as outras habilidades e todas as coisas que você vai tentar fazer, elas acabam não funcionando muito bem. Algumas delas até não funcionando. Justamente porque, muitas vezes, as pessoas elas são tratadas como um número ou como um robozinho, né? Que tem lá o seu papel, que sabe o que precisa ser feito e tem que fazer aquilo e pronto, né? Muitos líderes, eles não conseguem entender que para estabelecer uma relação que funcione, né? A relação com o liderado, ele é uma via de mão dupla, né? A gente precisa desenvolver essa conexão e o liderado para o líder também. Então, quando a gente consegue atingir esse nível de conexão com os liderados, eles também se sentem acolhidos, eles também sabem que lá do outro lado existe uma pessoa que está ali ao lado deles, que se preocupa, que se importa, que consegue enxergar cada pessoa do time individualmente, porque não adianta pensar que nós vamos conseguir atuar com o nosso time igualmente com todos, porque cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem as suas necessidades. Nós não somos pessoas que vamos estar bem todos os dias, né? Nós precisamos entender que as pessoas elas são diferentes, elas mudam, elas estão com sentimentos diferentes, elas estão com um humor diferente. Enfim, cada dia é uma situação diferente, né? E eu lembro que na época que eu fiz a minha primeira faculdade, há 20 anos atrás, nós tínhamos um professor que falava sobre esses conceitos, né? E ele dizia que os profissionais eles tinham que separar a sua vida profissional da vida pessoal. Então, assim, se você está indo para o trabalho, você tem que esquecer se você está com algum problema, alguma dificuldade na sua casa e vice-versa. Só que a verdade é que nós não temos um botão de liga e desliga, né? Não tem como, na prática, separar o que é vida profissional e vida pessoal. Nós somos uma pessoa só. Então, partindo desse princípio de que não dá para imaginar que uma pessoa ela vai todos os dias trabalhar e performar da mesma maneira, nós também não somos assim na nossa vida pessoal, né? Nós temos também as nossas dificuldades. E quando eu falo em entender de pessoas, é ir nesse nível de entendimento, de compreensão de fato, né? É não só olhar para aquilo que a pessoa precisa entregar, mas olhar para aquela pessoa que está ali. Quanto mais existir esse nível de conexão, maior vai ser a entrega da pessoa com os objetivos da empresa. Porque ela se sente acolhida, ela sabe que ela pode compartilhar os seus desafios, as suas vulnerabilidades, ela sabe que ela está inserida num ambiente onde ela se sente segura, onde existe um ambiente de confiança, e por causa disso, ela automaticamente vai querer também entregar o melhor dela no trabalho, né? É uma questão de reciprocidade mesmo, né? Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar com pessoas que nos entendem, estar com pessoas que nos acolhem, estar com pessoas que nos apoiam nos momentos de dificuldade. Então, quando eu me refiro à questão de entender de pessoas, é navegar por todos esses pontos, é navegar nesse universo de uma forma muito mais ampla do que simplesmente você ser empático com as pessoas, né? Empatia é importante, né? Mas quando você consegue se conectar dessa maneira com as pessoas, os nossos relacionamentos em geral, eles ficam muito melhores, né? E com a nossa equipe não é diferente. Então, veja, se nós pensarmos nos grandes líderes da nossa história e talvez nas pessoas que você admire como líderes, você vai perceber que eles são pessoas que eles conseguem se conectar com as outras pessoas.
através do seu propósito, da sua missão, através da sua comunicação, eles conseguem de fato estabelecer uma relação de conexão com as pessoas, onde elas se sentem efetivamente bem, né? E é esse tipo de relacionamento, é esse nível de relacionamento que eu acredito que nós temos que estabelecer nas nossas relações, como um todo, mas também com a nossa equipe. Então, eu quis compartilhar isso com você hoje, muito motivada pela questão da história que eu ouvi naquele show, porque isso me trouxe, né, na memória, todas aquelas certezas que eu tinha antigamente, né? Um líder ele precisa ser assim, assim, assado. Ele precisa fazer A, B e C. Ele precisa agir assim ou agir da outra maneira. E ponto final, né? Eu não acredito que dentro do universo da liderança a gente tenha uma receita de bolo que nós vamos conseguir seguir, que nós vamos conseguir aplicar em todas as situações, com qualquer pessoa e em qualquer empresa. Eu acredito sim que nós temos conceitos, temos ferramentas que podem e devem ser usadas sempre, mas fazendo as adaptações necessárias para cada situação, né? Cada empresa tem a sua cultura, cada pessoa tem a sua filosofia, tem o seu estilo de vida, e quando a gente consegue entender todas essas nuances que estão envolvidas na liderança, a gente consegue saber de fato qual é a melhor maneira de aplicar cada ferramenta, cada conceito para cada pessoa. Obviamente que um líder ele precisa sincronizar todas as pessoas dentro de um mesmo propósito, dentro de um mesmo objetivo, né? E nós procuramos sempre pessoas que tenham as características que são parecidas e que dão match com aquilo que nós queremos, né? Mas isso não significa que as pessoas são iguais, elas podem ser parecidas, né? Podem ter os mesmos valores, podem ter habilidades semelhantes, mas elas são, individualmente elas são diferentes, né? E conhecer as pessoas, né, profundamente, conhecer cada vez mais as pessoas do seu time, vai fazer com que você se conecte mais a elas. Eu ouvi uma palestra recentemente do João, que é o CEO da CIMED, que é uma das maiores indústrias farmacêuticas aqui do Brasil, e ele falou justamente sobre isso, né? Ele falou que ele tem, por ser uma empresa familiar, né, eles têm um conceito muito forte de relacionamento com as pessoas lá, e ele gosta de conhecer cada pessoa que trabalha no time dele, mas conhecer não superficialmente, conhecer a fundo mesmo. Ele falou que ele dedica um tempo dele para estabelecer esse nível de conexão com as pessoas. E isso tem dado muito certo, né? Para eles, é uma experiência que para eles é muito válida. E eu acredito que para mim também foi algo que melhorou muito a minha liderança, melhorou muito a minha relação com as pessoas, né? A partir do momento que eu entendi o quanto era importante entender sobre elas, o quanto era importante eu me conectar com elas e também demonstrar quem sou eu aqui do outro lado, né? Isso é super importante, essa troca. Então, fazendo um resumo sobre essa questão, né? O que é ser um bom líder? Para mim, um bom líder é aquele líder que consegue, que sabe entender de pessoas e que consegue, de fato, se conectar com as pessoas. Todas as outras habilidades, todos os outros aspectos que estão envolvidos, eu acredito que eles funcionam muito bem quando você tem isso. E o contrário também. Eu acredito que quando você não entende de pessoas, quando você não consegue estabelecer esse nível de relação e de confiança, os outros processos envolvidos na liderança, eles vão ser deficientes. Eles vão acabar sendo mais difíceis porque o nível de relação, o nível de conexão que você tem com as pessoas, ele é que vai determinar o sucesso ou não da aplicação de todas essas outras ferramentas e de todos esses outros conhecimentos que estão envolvidos. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, espero que você tenha entendido também que não existe certo e nem errado, né? Existem sim conceitos, existe aquilo que a gente acredita. Eu trouxe aqui para você o que eu acredito de verdade sobre a questão de ser um bom líder e a prática tem me mostrado isso cada vez mais, o quanto isso funciona. Espero que você também faça uma reflexão sobre o seu conceito do que é ser um bom líder. E também quero te pedir, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva para que você receba toda semana um vídeo novo que nós publicamos aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.